da sua Bíblia ou aplicativo. Primeira carta, ou primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo, porque também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: Sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança em Deus a fim de que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Até aqui. Senhor, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você já teve a experiência de adquirir algo novo? Com toda certeza, sim. Talvez uma coisa um pouco mais simples, uma roupa, talvez um veículo, uma casa, enfim. Não quero me ater aqui às questões de proporção maior ou menor, mas eu quero que você preste atenção na linha desse raciocínio. Tudo aquilo que é novo, a gente tende a valorizar um pouco mais. Se eu compro um carro, eu cuido daquele carro um pouco melhor, porque afinal de contas ele está novo. E ele estando novo e sendo conservado mais novo, ele me traz aquela sensação de um pouco mais de valor. E é exatamente aqui que o apóstolo Pedro, ele está trazendo aos peregrinos, aos judeus, aos israelitas, que estavam fugindo da perseguição religiosa. Por quê? Porque nesse momento aquele povo estava de fato trazendo no coração uma desvalorização do cristianismo. Por quê? Porque eles eram judeus, e deixa eu explicar para você isso. Hoje, quando a gente fala que alguém é religioso, a gente parte do ponto de vista de que uma pessoa é devota ou com muita intensidade ou com pouca intensidade a alguma coisa. Só que naquele tempo, quando falava que alguém era judeu, era que aquela pessoa era judeu, judeu mesmo. Não tinha meio termo. Na verdade, essa expressão de que a gente vê no ciclo social, de que nós podemos ser pessoas religiosas, mas pessoas frias, um tanto quanto mais distante, isso veio do iluminismo para cá, de um tempo para cá. Essa frieza espiritual veio de um tempo para cá. Mas antigamente as pessoas eram devotas, muito devotas à sua religião. E exatamente o que está acontecendo aqui. O povo era extremamente judeu, só que veio o cristianismo e amadureceu a ideia do judaísmo. Só que parece que o cristianismo era uma grande furada, porque o grande líder religioso morreu, foi crucificado. Os apóstolos estavam sendo perseguidos, alguns também mortos, inclusive crucificados também. A comunidade judaica, ela estava sendo pressionada pela política e pelas autoridades, porque eles eram acusados de serem pessoas malfeitoras. Eles estavam sofrendo grande perseguição. Parece que o cristianismo era uma grande furada. E de repente alguns judeus estavam voltando à prática religiosa do judaísmo. E Pedro escreve a esses irmãos entendendo essa realidade, que eles estavam fugindo, mas ao mesmo tempo o coração deles estava voltando para uma questão religiosa do Antigo Testamento, a antiga dispensação.
Por isso, nessa tarde, eu quero conversar com os irmãos a respeito da valorização de Cristo. E é o que Pedro faz aqui no início da sua epístola. É o que Pedro faz aqui no início da sua carta àqueles irmãos. Ele fala, a partir do versículo 3, ele fala a respeito de Deus como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e vai falar a respeito dessa salvação que nos foi trazida por meio da morte de Jesus. E aí ele fala a seguinte expressão no versículo 12, que o Evangelho é tão sublime que os anjos não conseguem entender. O que isso quer dizer? Que os anjos não conseguem, eles anelam perscrutar. Significa que eles se inclinam, eles desejam se inclinar a fim de entender por que houve salvação para homens, mas não houve salvação para os anjos. Não houve um redentor para os anjos, houve um redentor para o ser humano. A terça parte condenada por Deus que caiu, ela já está no inferno, condenada. Mas para o homem houve um redentor, um Cristo. E aí ele fala assim, por conta desse Cristo, vocês precisam valorizar mais o procedimento de vocês. Então, valorizar Cristo, na verdade, é entender o que Cristo fez na minha vida, o que Ele fez por mim, e eu preciso agora cingir. É uma espécie de envolver o meu entendimento, de forma que eu seja sóbrio, ou seja, diferente de ébrido, né? O que é uma pessoa cambaleante, ébrida, uma pessoa bêbada, uma pessoa que não consegue se firmar. Ele está falando, fiquem firmes, porque o entendimento de vocês está cingido, está envolto por essa concepção de que Deus te amou a tal ponto de entregar o seu Filho por você. Então, se envolvam nesse entendimento e fiquem firmes, sóbrios, mas não só isso, ele fala, esperai. Tenham esperança, aonde? Inteiramente na graça que vos está sendo trazida. E essa expressão é muito interessante, graça que está sendo trazida, por quê? Porque embora Cristo tenha nos salvado de maneira pontual na cruz, nós vamos nós vamos percebendo essa graça à medida que nós vamos caminhando. E é interessante isso, né? Porque ele está falando isso justamente para pessoas que estão correndo, fugindo. Vocês vão ver a graça do Senhor à medida que vocês vão vivendo. Por isso, não deixem de viver, não deixem de aproveitar, nem que seja as provações da sua vida. Quantas vezes vem um vendaval e a gente logo desanima de viver? Mas até nos vendavais da vida, Cristo, Ele se faz presente e demonstra a sua graça. Porque não tem um vendaval que dure eternamente, mas a misericórdia e o amor do Senhor é para sempre. E ele fala, na revelação que está sendo trazida, na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, fiquem cientes de que tudo isso está acontecendo, mas Cristo, Ele vai revelando a tua graça, Ele vai revelando o teu amor à medida que vocês vão vivendo. Então, preciso valorizar a Cristo, porque Ele vai me demonstrando também graça. Versículo 14, eu preciso valorizar Cristo de acordo com o quê? Como filho da obediência, como aquele que não só observa a lei, mas aquele que obedece, não com paixão própria, mas com um espírito de obediência que vem da parte de Deus. E essa paixão, essa obediência, ela vai me levar a não me moldar às paixões que a gente tinha anteriormente. Aqui, Pedro, é o que eu falei ontem lá na congregação, né? Parece que Pedro está pegando 2 coelhos numa cajadada só. Por quê? Porque ele fala de anteriormente na vossa ignorância. Aqui dá uma impressão que a gente está falando de um tempo sem Cristo e um tempo com Cristo. E está certo. Só que Pedro está dizendo o seguinte, vocês tiveram um tempo sem Cristo encarnado e estavam sujeitos à religião judaica, mas agora Cristo veio e se revelou, vocês já não são ignorantes mais. Pedro está falando também da religião judaica. Mas isso se aplica muito bem às nossas vidas, que outrora era uma vida sem Cristo. Por isso eu não posso me amoldar mais às paixões dos meus pecados, ao amor ao meu pecado. Eu preciso agora me moldar à cruz.
Assim como eles não podiam se amoldar mais aos ritos judaicos, Pedro está falando assim: ei, se amoldem agora, não à ignorância de antigamente, não à religião de antigamente, mas se amoldem em Cristo, na cruz. Por quê? Por que nós devemos nos moldar? Aqui Pedro, quando ele fala não amoldeis, vos amoldeis, está dizendo que a gente tem um caráter um pouco volúvel. O ser humano não é produto do meio, mas o meio corrompe o ser humano. O meio influencia o ser humano, né? O ser humano corrompe o meio porque ele é pecador. Mas o meio influencia o ser humano. E aí ele fala assim: vocês são volúveis, mas a partir de agora, se vocês tiverem a forma certa, vocês vão viver verdadeiramente algo bom. O problema não é ser volúvel, o problema é a que molde eu estou me submetendo. Porque se o meio me influencia, e isso é uma realidade que a gente não consegue mudar, então eu preciso agora andar no meio de pessoas que pensam da mesma forma, que vivem da mesma forma, que entendem da mesma forma, que adoram o mesmo Deus que eu adoro. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo: valorize a Cristo a ponto de você se amoldar a Ele. Falava eu na congregação ontem de São João, que a igreja está com cara de tudo, menos com cara de Cristo. Igreja está com cara de show, culto tem cara de show, pastor está com cara de popstar, membro está com cara de gente raivosa. A igreja parece com o mundo, mas a igreja já não parece mais com Cristo. Isso é triste, porque a gente acaba se moldando ao mundo. O mundo tem entrado na igreja, as concepções têm engolido a verdade bíblica. Mas aí Pedro fala assim: pelo contrário, o contrário disso, não se amoldem, contrário, sejam a medida da santidade daquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Aqui o apóstolo Pedro está falando assim: não adianta vocês só saberem, não adianta só vocês anunciarem de forma verbal, vocês precisam proceder como Cristo procedeu. Se amoldem à realidade de santidade do Senhor teu Deus. Não ao mundo, não às propostas que o mundo está fazendo. Se amoldem, mas que esse molde não seja só verbal, mas seja também no vosso procedimento, porque é muito fácil falar que é crente. É muito fácil cantar as músicas que cantamos aqui. É muito fácil pegar a Bíblia e ler em voz alta. Mas é difícil se comportar como um crente, de dar a cara a tapa, de andar mais uma milha. Isso é difícil. Procedimento cristão. Mas ele dá uma razão. Por que nós devemos nos amoldar a Cristo? E assim valorizando a Cristo? Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso lá em Levítico. O Senhor falando: tomem a forma de santidade que eu tenho. Irmãos, por que a gente tem tomado a forma do mundo? Por que nós, igreja, temos tomado partido político? Por que nós, ao invés de adorarmos o nosso Senhor, nós adoramos a liturgia da igreja? Nós adoramos o templo da igreja. Adoramos tantas coisas que é parte do nosso dia a dia, que são parte do nosso dia a dia, mas na verdade nós nos esquecemos de adorar aquele que é o Senhor, Criador de todas as coisas, bendito eternamente, amém. E aí ele traz uma argumentação, Pedro é extremamente preciso. Ora, se vocês estão invocando Deus como Pai, se vocês falam que Ele é Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo cada um as obras, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que Pedro está dizendo aqui? Vocês precisam valorizar o cristianismo, porque o cristianismo faz você proceder de maneira correta.
vocês vão se portar muito melhor, com temor, entendendo que tem um Deus sobre a sua vida. E nós queremos cada dia mais que Deus não esteja presente no meio das nossas coisas. Porque assim eu tenho um bom álibi para poder pecar. Deus não estava comigo. Deus me abandonou. Deus está distante demais. Assim é um bom álibi para eu poder me proceder de maneira errada. Mas reparem, irmãos, o que mais me chama a atenção nesse texto é que Pedro vai falar que você e eu, nós devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Pedro não está falando assim, bata o pé e fica em Israel. Não fuja não, ele não está falando isso não, ele está falando sai fora, foge. Mas enquanto você caminha com as suas malas, com seus animais, com seus filhos, se comportem bem, com temor. E olha só, pastor Jefferson leu no início, juntamente conosco, o Salmo 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que Pedro está dizendo? Tenham sabedoria até mesmo no momento da dificuldade. Valorizar a Cristo, portanto, é valorizar a sabedoria, é entender, é agir com prudência. Uma igreja imprudente é uma igreja que está desprezando a cruz de Cristo. Uma igreja imprudente é aquela que jamais conheceu com fidelidade o que é ser um cristão, o que é ser uma pessoa amada de Deus. Mas repare que Pedro ainda na sua argumentação, ele fala versículo 18, sabendo que não foi, olha que expressão maravilhosa, não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais legaram. Pedro aqui não está falando que prata e ouro é desvalorizado, mas está falando que prata e ouro se corrompe com o tempo, acaba. Em 1994 o real foi lançado. O real valia centavos de dólar. Hoje as coisas inverteram. Para cada 5 reais vale $1. Por quê? Porque isso tudo tem caráter transitório, perde o seu valor. 1 quilo de ouro hoje não é o mesmo valor do quilo de ouro de amanhã. Milhares de reais hoje não é milhares de reais no mesmo peso de amanhã. Então ele fala assim, vocês precisam andar dessa maneira, com sabedoria, sabendo que vocês não foram comprados por coisas materiais. Queridos irmãos, isso é muito sério. Imagine você, sentenciado a uma prisão perpétua. E o juiz determina a prisão perpétua ou um pagamento de uma dívida aí de, colocar em R$1 milhão. E alguém chega lá e fala assim, eu vou pagar a dívida desse miserável pecador. R$1 milhão. Você fica lisonjeado. Você fala, uau, que legal. Alguém se importou a ponto de tirar essa quantia para poder me libertar. Mas imagina se o juiz fala assim, você vai ou morrer na prisão, ou alguém tem que dar a vida pela sua vida. E aí você sai e pergunta para o juiz, como eu saí? E ele fala assim, alguém acabou de ser morto para que você tivesse liberdade. Vale mais do que R$1 milhão, né? Essa é a nossa realidade. Não foi mediante a dinheiro, porque dinheiro, a gente chega em alguém que tem muito acesso a dinheiro e resolve a questão. Mas foi mediante uma vida que nós fomos resgatados. Mas repare de onde fomos resgatados, do nosso fútil procedimento. Mais uma vez a palavra procedimento, como nós andamos, como nós nos comportamos. Mas reparem na expressão que os vossos pais legaram. Aqui a gente pode mais uma vez fazer um link no pecado original, ou então falar da religião judaica.
Não caiam nessa bobeira de voltar para a religião judaica, ou então, na nossa realidade, não caiam nessa bobeira de tentar ir para o mundo de novo, vocês que foram comprados, não por preço, mas por sangue. Mas olha só, ainda dentro da argumentação, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro. Aí Pedro linka a antiga aliança, né, que era imolado o cordeiro sem defeito, sem mácula, e ele linka agora falando, vocês foram comprados com sangue, como esse de cordeiro que vocês costumavam sacrificar, mas agora foi o sangue de Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu preciso valorizar Cristo porque Ele deu a sua vida por mim. Ele sangrou numa cruz. Ele sentiu todo o peso do pecado. Você já cometeu um pecado? Eu tenho certeza que sim, porque eu já cometi muitos. E quando você foi deitar, como ficou a sua cabeça? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Um peso, né? Olha, nem dormi essa noite porque eu transgredi. Imagina você levar o peso de todas as pessoas. Imagina o tamanho da agonia de Jesus. Não foi à toa que Ele suou sangue no Getsêmani. Não foi à toa que Ele deu um grito, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Mas repare que Pedro ainda vai esticar um pouquinho essa argumentação, dizendo que esse sacrifício ele foi conhecido, ele foi concebido com efeito antes da fundação do mundo. Já era do plano de Deus. Deus já estava pensando na sua miserabilidade. Por isso eu preciso valorizar Cristo, porque Ele é o plano perfeito de Deus para tirar a minha miséria. Porém, Ele se manifestou nos fim dos tempos, por amor de vós. Aqui, fim dos tempos, irmãos, não significa o futuro que nós estamos vivendo ou vamos viver. Está falando na plenitude, quando Cristo veio. Ele se manifestou agora na plenitude dos tempos, por amor de vós. Então eu preciso valorizar o cristianismo, o Cristo da palavra. Eu preciso valorizar por conta desse amor, por conta dessa manifestação que tira a nossa miséria. Que por meio dele, quem? De Jesus, tendes fé em Deus. Só temos fé a Deus mediante a Cristo, o qual ressuscitou, Deus o ressuscitou dentro dos mortos. E aí, chego no último porquê de valorizar Cristo. Porque em Cristo a nossa fé e a nossa esperança fica conectada em Deus. Eu preciso valorizar Cristo, porque a minha fé e a minha esperança fica conectada por meio dele em Deus. É como se fosse um cabinho, né? Cristo é aquele cabo que nos conecta a Deus. Queridos irmãos, aonde está conectada a sua fé? Na boa palavra do pastor, na boa música cantada pelo Ministério de Louvor, no banco da igreja, no ar-condicionado, na estrutura da primeira igreja, na estrutura de outra igreja, na revelação de alguma coisa. Não. A nossa fé está conectada em Deus por meio de Jesus. E a nossa esperança também deve estar conectada em Deus por meio de Jesus. Porque é Cristo, assim como Ele morreu e ressuscitou, é o mesmo Cristo que voltará para buscar a sua igreja e nos levará para as mansões celestiais que Ele mesmo preparou para cada um de nós. Que palavra abençoada do apóstolo Pedro. Por isso, se cubram do entendimento de que Cristo, Ele é a graça sobre vocês. Ele fala ainda, vocês são filhos da obediência por conta de Cristo, não se amoldem às paixões da ignorância,
Sejam santos, se amoldem à cruz, à santidade, porque o próprio Deus indicou a sua santidade, disse: sede santos, porque eu sou santo, eu sou o molde. Portai-vos com temor. Nós devemos entender isso no tempo da nossa peregrinação, por isso valorizar a Cristo, porque Cristo, Ele nos faz comportar diretamente, nos faz comportar perfeitamente, no tempo da nossa dificuldade, sabendo que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso de Jesus, que foi dado antes da fundação do templo, para que a nossa fé e a nossa esperança estejam conectadas em Deus. A minha expectativa e o meu desejo, querido irmão e irmã, é que essa palavra de Pedro atinja profundamente o meu e o seu coração, a ponto da gente começar a valorizar mais a pessoa de Cristo. Porque sempre estão colocados diante de nós obedecer ao mundo ou obedecer à cruz. E aqueles que entendem sobre esse amor maravilhoso de Jesus, eles vão se amoldar à cruz, eles vão se inclinar à cruz, porque as coisas do Espírito inclinam para as coisas do Espírito, e as da carne para as da carne. Valorizar Cristo é de fato fugir de qualquer procedimento que não caracterize o próprio Jesus. Por isso, querido irmão e irmã, quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar mais uma vez. Nós vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor. E nós vamos participar de maneira digna se nós valorizarmos o sacrifício de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Você tem pecado para confessar? Peça perdão pelos seus pecados. Aqueles que não confessarem os pecados não são dignos de tomar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles que confessam, esses alcançam a misericórdia. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, nessa tarde, sondar o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, identificar o quanto não temos valorizado o nosso Senhor. E que nós, a partir de agora, possamos, de fato, valorizar cada vez mais a pessoa de Cristo, porque Ele que envolve o nosso pensamento e nos faz ser sóbrios, faz ter esperança. É Ele quem, de fato, nos mostra qual é a moldura certa que nós vamos seguir a nossa caminhada na peregrinação, na dificuldade, a moldura de santidade, a moldura da cruz. É Ele, Senhor, que nos resgatou de um fútil procedimento e nos comprou com sangue precioso e agora nos conecta à esperança, a nossa esperança a Deus, a nossa fé em Deus. É Ele quem proporciona a nossa fé. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, é mediante esse Jesus que nós entramos na sua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes, ó Deus, nós não temos cara de cristãos, nós não nos comportamos como cristãos. Quantas vezes, ó Deus, nós estamos debaixo da desobediência, estamos inclinados ao nosso procedimento fútil, raso, mas nós queremos, nessa tarde, ser impactados pelo Senhor, a ponto de sermos agora pessoas com profundidade em conhecimento do Senhor. E assim, esse conhecimento possa transbordar em atitudes cristãs que esse povo e eu, inclusive, devemos ter. Deus, nós oramos assim, colocando cada um, ó Deus, nas suas mãos, que cada um possa revelar como bom cristão dentro dessa sociedade,
se revelar como bom cristão dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ó Deus, dentro